Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós temos a alegria e a satisfação de receber aqui a ginecologista Bruna Guetti, alguém que a gente adora quando vem aqui conversar sobre tudo sobre a saúde da mulher. Seja muito bem-vinda, doutora Bruna. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite, pela oportunidade, né? Vamos falar aí de um assunto que eu amo, autoestima, tratamentos femininos. Estou aqui à disposição. E, doutora Bruna, a gente já quer entender aí algumas situações relacionadas à intimidade mesmo da mulher. Sim. Eu já quero trazer aqui um caso que foi amplamente divulgado, inclusive aqui pelo site Repórter MT, nós acompanhamos muito de perto a situação da Lívia Gabriela, que é aquela menina que se envolveu com aquele jogador que é da base do Corinthians, acho que Dimas de Oliveira, que é o nome dele. Sim. Enfim, esses dois jovens resolveram ali ter uma relação e deu ruim. Uhum. Deu muito ruim. Essa menina, segundo o laudo apontado da causa da morte, porque ela chegou a morrer, vocês sabem disso. Veja bem, deu laceração da região entre o útero e o reto. Em termos técnicos, seria a ruptura do fundo do saco de Douglas com extensão à parede vaginal esquerda. O que isso quer dizer? Destrincha isso pra gente. Então, o que é isso? Isso é normal acontecer? Ana, não é normal, mas pode acontecer, né? Para que as mulheres entendam, né, e também se tranquilizem, essa área, que é o fundo de saco de Douglas, é uma área revestida por mucosa que nós temos ali ao redor do colo uterino, né, entre o colo interno, dentro do canal vaginal, entre o colo uterino e a parede posterior da vagina, onde está o reto. Então, é uma área revestida por mucosa. E essas lacerações graves, elas são muito mais frequentes, né? Elas não são comuns, mas quando acontecem, elas são mais frequentes em mulheres que sofrem com atrofia, com ressecamento íntimo significativo, né? Ou que tenham passado por algum procedimento cirúrgico mais recente e tenha o ressecamento porque tem uma cicatriz ali, né? Então, ali num atrito estaria mais sujeita a ter uma laceração, que nada mais é que um corte. No caso em especial dessa jovem, né, o qual foi uma situação triste, né? Muito triste, é um choque hemorrágico, né? Então, assim, é um desafio, né? Bem triste. Teve paradas cardíacas. Sim, por sangramento, né? Então, assim, bem triste, é uma perda. Não tem como a gente saber exatamente o que houve, mas uma das possibilidades para que isso aconteça em pacientes mais jovens, né, que não tão comumente têm ressecamento, seria a possibilidade de uso de algum tipo de objeto, né, de objeto sexual que pode ter algum ponto, alguma ponta, algo que possa cortar ali com facilidade. Porque na relação sexual isso não aconteceria, né, de uma maneira tão natural numa paciente jovem. Então, lógico que esse caso pontual a gente não tem como saber o que houve, né? Imagino que o laudo vai trazer outras respostas, mas aí chamar a atenção para as pacientes mais jovens sobre objetos que eventualmente são usados, né, durante a relação sexual e que pode causar um acidente, como um corte, uma laceração. Já que a gente entrou nesse campo, doutora Bruna, que tipo de objetos ou que tipo de brinquedinhos ou de apetrechos não é indicado se usar durante a relação sexual? Então, Ana, nós temos que tomar muito cuidado, porque eu digo assim, a nossa região íntima, ela é uma região que exige cuidados, né? Então, muitas vezes utilizar, por exemplo, géis na relação sexual com aroma, com paladar, né? Mas que não são testados para a região, né? Podem causar alergia. Alguns objetos, por exemplo, existem vibradores que são usados clitorianos ali na penetração, que podem ter ponta, né? Então, borboletinha, nananã, que tem uma pontinha que aí durante a penetração, num acidente, pode ser levado para o canal
e cortar a mucosa. Então, que é uma região sensível. É uma região sensível, né? Então, precisa ter esse cuidado, com certeza. Como é que a gente evita, por exemplo, a senhora citou algumas situações que podem levar ao caso dessa menina ali, da Lívia, né? Que, enfim, dessa fatalidade que aconteceu com ela. Mas pessoas que de repente teriam condições de estar passando por um problema como esse, igual essas que a senhora citou, né? Sim. Que vem ali de menopausa, que passaram ali por algum tipo de cirurgia, estão com uma cicatriz ali ainda muito recente. Como é que se evita esse tipo de incidente, enfim, de fatalidade? Então, durante a sua consulta ginecológica, muito mais do que os exames de rotina, é discutir com a sua ginecologista de confiança a funcionalidade, o que te incomoda, se tem esse ressecamento significativo, e aí fazer um tratamento, né? Então, hoje existem hidratantes específicos para a região, existe a tecnologia laser que estimula o colágeno e a elasticidade. E se a paciente tem um pós-operatório de esterectomia ou qualquer outra cirurgia, ela pegar essa liberação com o médico, né, para que ela possa retornar às atividades sexuais, se está tudo bem, né, então passar por essa avaliação e orientação. E no caso da relação sexual, uso de objetos, a gente sabe que os sex shops existem, né, shopping, comércio, mas tem dúvida, leva para sua ginecologista, discute na sua consulta, né? Muito mais do que rotina são as orientações, né? Passa pelo nosso cuidado. Então, é muito importante você ter essa confiança e essa intimidade com a sua médica. Esses brinquedinhos, eles são de fato necessários, doutora? Então, Ana, aí eu vejo que é uma escolha muito pessoal, muito do casal, né? Mas que se vai acontecer, precisa acontecer com segurança. Então, daí eu vejo que se encaixa a parte médica na orientação. Pois é, a gente sempre fala muito, a gente está conversando inclusive sobre os cuidados que a gente precisa ter nas relações sexuais. Além do preservativo, que outros cuidados, que outras observações a pessoa deve fazer antes de praticar o ato sexual ali? Sim, eu vejo que os exames precisam realmente estar em dia, né? Fazer o Papa Nicolau, a ultrassom transvaginal, para que tenha certeza de que não tem nenhuma alteração, que você está saudável, né? A autoestima e a saúde estão juntas, né? Para que você vá segura para essa relação sexual. Dentro dos exames de rotina, nós também realizamos as sorologias para que se façam as orientações adequadas, né? Para que você também tenha essa intimidade com o parceiro de conversar sobre isso, que os dois tenham a saúde em dia, para que se pratique o ato sexual com segurança. Tem uma questão, doutora Bruna, e aí serve até para esse caso da Lívia, né? Sim. Se de repente, durante ali a relação, o corpo não emitiu algum sinal. Na verdade, assim... Existem alguns sinais que podem ser observados, e eu já trago isso para todas as relações. Sim. Durante o ato sexual ali, né? Sem dor. A pepeca, minha gente, ela consegue emitir algum sinal de que algo ali não está correto, não está funcionando bem, pode fazer mal, pode acarretar problema? Então, existem sinais que podem ser observados? Então, Ana, imagina que uma laceração é um corte, né? E de uma área sensível, né? Então, com certeza, a dor chama atenção, é um limite. A falta de lubrificação, a falta de elasticidade na região íntima, isso é perceptível já no exame ginecológico, e aí durante a relação está acontecendo, então ter essa intimidade com o parceiro, né? Não ultrapassar esse limite, porque com certeza... imagino que uma laceração nesse porte, né, com vaso sanguíneo, teve dor, teve sangramento, e aí é um sinal que chama a atenção, não está bem, tem algo errado, e aí é hora de procurar ajuda, né? No caso desse tipo de situação, existe algum outro sinal? Esse aí foi muito específico, Sim. Teve o sangramento, ruptura e tudo mais. Sim. Mas existe algum outro sinal que pode ser observado durante o ato sexual e que a gente precisa ficar também atenta, doutora Bruna? 3 sinais importantíssimos, né? O sangramento, que não acontece só em laceração,
Acontece também com uma lesão de colo uterino, benigna ou não, né? Um pólipo, uma lesão ulcerativa ali no canal vaginal, né? Esse caso em especial foi um acidente, foi uma lesão aguda, mas podem existir lesões que estão ali presentes e que no contato, na relação sexual, vão sangrar. Então chama atenção para você procurar ajuda. O segundo sinal e sintoma é a dor, né? Então, ter a dor na relação sexual não é normal. Ela pode estar associada com endometriose, com uma lesão atrás do colo do útero, com uma lesão ovariana, que na movimentação vai ter cólica e dor. Então, a dor chama atenção também para procurar ajuda. E a falta de lubrificação, por quê? Pode chamar atenção para uma alteração hormonal. Eu ia justamente perguntar isso, se a falta de lubrificação é um sinal constante significa algum problema e quais problemas que pode sinalizar, que ela sinaliza, essa falta. Sim, porque a falta de lubrificação, ela cronicamente, ela nos traz uma atenção o que há de errado. Né? Então, eu estou com um ressecamento significativo, por quê? É uma alteração hormonal? É pelo uso do anticoncepcional? É pelo climatério? É pela menopausa? E daí, traçar o tratamento e as soluções para que você também tenha esse conforto, né, na relação. A questão da higiene, tanto antes quanto depois do sexo, é importante? Importantíssima, na verdade, não só a higiene, mas estar com a bexiga vazia, né, evitando assim as infecções urinárias, logo após a relação sexual também, o banho, o esvaziamento da bexiga, né, para que a gente tenha o prazer com segurança. Qual que é a melhor forma de limpar mesmo, de higienizar a região íntima, doutora Bruna? Então, isso eu vejo que a gente tem que desenvolver, inclusive nas nossas filhas, né? Pois é. Ensinar esse cuidado para que o mais rápido possível elas consigam realizar a própria higiene, criança e tudo mais. Então, a região íntima, nós temos ali na mulher 3 orifícios muito próximos, né? O do xixi, que é a uretra, o canal vaginal e o ânus. Eu costumo falar para a paciente assim, tá tudo grudadinho, igual um bolo, tudo próximo. E esse cuidado, ele tem que existir porque existem micro-organismos, né? Vamos dizer assim, micro-organismos bons no canal vaginal de proteção, que são os lactobacilos, e existem outros micro-organismos no intestino que se chegam ali não são tão bons. Então, daí você traz o raciocínio da higiene, sempre de frente para trás, né, com um produto específico para a região. Hoje nós temos sabonetes íntimos com pH testado, com lactobacilos, que é um fator de proteção. Sabonete íntimo é recomendado? Porque há sempre essa dúvida se deve ou não ser usado. Isso. Já ouvi algumas orientações dizendo para que a região íntima ali seja feita só com água mesmo. Isso. Na verdade é assim, Ana. Aqui nós tomamos muito banho, né? Até por conta do nosso clima. E a nossa mucosa íntima, ela é uma mucosa suscetível. Então, não é interessante você usar sabonete em todos os banhos. Tomo 4 banhos por dia, água e um banho com sabonete específico para a região. Por que específico? Porque a nossa região íntima, ela tem um pH ácido. Sendo um pH ácido, a gente precisa de um sabonete que respeite esse pH para que você mantenha o fator de proteção. Não dá para ser um sabonete de pele, não dá para ser um sabonete de bebê, que tem um pH neutro, né? Então a gente quer o mais parecido possível com a nossa região para manter esse equilíbrio, essa homeostase, né? E dentro dessa linha de raciocínio, hoje existem algumas boas opções no mercado para que você consiga fazer a higiene de maneira apropriada. Eu já vi, por exemplo, pacientes usando sabonete antisséptico na região íntima, que vai tirar o lactobacilo de proteção. Então não pode, existe o sabonete Olha, pronto. eu trago até situações mais complicadinhas. Sabe as receitinhas caseiras? Ai, sim. As receitas caseiras. É um problema, né? Então, qual que é o perigo disso? Por exemplo, água com algumas gotinhas de vinagre, por exemplo. Então, tudo que a gente faz de maneira domiciliar, a gente não consegue... Verdade. O Gordo tá rindo aqui. Gordo, você não tem noção. É verdade. Então... Não é, minha gente? Vocês estão acompanhando aqui, vocês sabem. Eu vou tentar responder sem julgar, né? Mas porque precisa ter muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado, porque
tudo que você maneja de maneira ali, né? Vou misturar a quantidade que eu acho, a quantidade que eu penso, né? Para algo que não foi feito para aquela região, a gente corre um risco, né? Então você pode acidificar demais, você está usando algo que não foi feito para isso, né? Pode não fazer mal? Pode, mas pode fazer. E aí a gente tem um problema, uma queimadura, né? Uma exposição da mucosa íntima ali para outras infecções. Então, é um problema. Hoje existem várias linhas seguras, né? Na indústria, na farmácia, que você pode fazer uma opção segura. Né? A higiene antes do sexo, né? Muitas mulheres, às vezes, essa questão da higiene, ela é muito importante. Sim. E aí muitas mulheres às vezes se sentem constrangidas por pedir para os seus parceiros de repente dar uma limpada ali, dar uma lavada ali na situação. Sim. É verdade, minha gente, isso é verdade. A gente deve pedir isso para que a pessoa, né, limpe ali aquela... Porque a gente muitas vezes não se pensa, né? Sim. Na hora ali. Mas é importante essa higiene. Com certeza, Ana, tem que ser levado em conta o momento que você está, né? Então, imagina, às vezes você está numa praia, tem areia, e aí você vai... Então, tudo tem que ser levado em conta e faz parte da intimidade, né? Eu penso que a relação sexual é uma comunicação íntima. Então, se você está tendo um parceiro sexual, é porque você tem intimidade com ele. E a intimidade passa pela comunicação. Então, conversar, se sentir confortável para que você tenha essa segurança, né? E tomar o banho antes. Então, esse momento tem que ser avaliado com certeza. Doutora Bruna, a senhora além de ginecologista, é especialista também em estética. Sim, né? Tratamento e plástica íntima e tudo mais, né? Inclusive está com uma clínica incrível aqui, se você não viu, acompanha ali os stories. Aliás, o Instagram que o Gordo já deve ter colocado aqui também, para você acompanhar a clínica dela. Sim. E ver os tratamentos que ali estão. Mas eu vejo que a senhora faz muitas cirurgias plásticas, está sempre mostrando ali problemas, né? Estéticos, principalmente nos pequenos, nos grandes lábios, e mostra ali como se faz, né? A gente acompanha ali, a gente vê. O que provoca essa frouxidão ou esse alargamento dessa área da região íntima, doutora Bruna? Sim, Ana, eu gosto de separar, até para a mulher que nos escuta entender, que existem dois tipos de desconforto, né? Existe o desconforto estético, que aí a gente está falando de grandes lábios, pequenos lábios, também pode fazer parte ali infecções de repetição pelo excesso de tecido e tudo mais. E pode existir um desconforto funcional, que é essa sensação de alargamento no canal vaginal, a paciente começa a não segurar o xixi ou tem menos contato na relação sexual. Então são dois tratamentos diferentes, né? Existe o tratamento íntimo a laser estético, visando a parte vulvar, que é a parte externa. E existe o tratamento íntimo funcional, visando essas queixas funcionais do contato, da incontinência urinária e tudo mais. Ambas hoje nós fazemos o tratamento, algumas vão para a parte cirúrgica, né, que é a cirurgia laser, e outras vão para tecnologias de contração muscular, de contração do colágeno, né, nos trazendo esse conforto funcional. E o que provoca essas condições? Então, são vários fatores, né? Então, falando da parte estética, parte externa, pacientes que passam por um processo de emagrecimento significativo, né? Então, pacientes pós-cirúrgico de bariátrica podem sofrer com esse desconforto, né? Vai sobrar ali tecido, vai ter ali o excesso de tecido na região. Pacientes de raça branca que tem mais frouxidão ali do colágeno também percebem com mais facilidade. Também tem o fator hereditário, né? Tem mulheres que nascem com esse excesso de tecido ali na região. Já com uma predisposição? Isso, e ao longo dos anos vai piorando esse excesso, né? Vai percebendo esse aumento ali daquele tecido. Pacientes que fazem uso de reposição hormonal de maneira indiscriminada, injetáveis e tudo mais, que também podem causar ali um edema da área, né? Então, por isso a importância de ter um ginecologista te acompanhando, né? E fazer isso da forma correta. E na parte funcional, também tem a ver com a perda de sustentação do colágeno, o músculo, né? Então, pacientes que passaram por muitas gestações, com sobrecarga nesse assoalho pélvico, partos, então múltiplos partos normais, bebês grandes, né, sem ter feito a fisioterapia prévia, tudo isso está envolvido na parte funcional.
Uma coisa também muito interessante sobre atividade física, né? Então, durante o seu exercício físico, lembrar que o assoalho pélvico também é um músculo e ele precisa ser fortalecido. Não tem como a paciente fazer o agachamento sem lembrar do assoalho pélvico, né? Não tem como a paciente fazer, vou pular corda e não ter fortalecido o assoalho pélvico, né? Então, o músculo e o colágeno tem que estar ali juntinhos. E a senhora falando da questão da gravidez, né? Sim. Das gestações que também provocam isso, eu ia perguntar isso. Podem provocar. Eu ia vou perguntar justamente isso, se a gravidez, as gestações, elas provocam essa frouxidão. A gestação por si só, né, ela é uma sobrecarga de peso no assoalho pélvico, assim como a obesidade, né? Então, é um fator de risco. Se você não sustentar essa musculatura, a gente tem maior chance de ter uma mudança desse assoalho pélvico. Assim como o parto normal, em que não houve um preparo, né, durante esse pré-natal para essa musculatura. É um músculo, ele tem que ser treinado, né? A gente falou também a respeito do famoso pique, né? Sim. Que tem que ser dado ali quando o neném não tem. Não tem que ser dado. Olha só, gente, presta atenção. Pois é um problema, né? Antes os bebês muito grandes ou gestações difíceis, tinha-se um medo tremendo do parto normal, justamente por esse corte. É o famoso pique, né? É a episiotomia, né? Que chamava popularmente de pique, que você corta ali. Sim. Na verdade, Ana, a medicina passa por evolução, graças a Deus, né? Por isso a gente está vivendo mais e vivendo melhor, faz parte. A episiotomia é um procedimento cirúrgico que foi amplamente realizado antigamente, né? Que era um corte para facilitar, entre aspas, a passagem do bebê. E com os anos e os trabalhos científicos acontecendo, se comprovou que ele tem as suas indicações restritas, né? Então, algumas vezes num parto de emergência ali que precise passar um fórceps, algumas situações pontuais para que ele seja realizado e não rotineiramente, né? Por quê? O músculo, ele se molda, o bebê passa e ele retorna. E quando você faz um corte ali cirúrgico nessa região, do canal vaginal, você vai estar causando uma área sem elasticidade, o que pode causar problemas futuros, né? Então, hoje, a episiotomia, ela é contraindicada de maneira rotineira. Ela não é realizada rotineiramente mais nos partos normais. E sim, um preparo dessa musculatura, a fisioterapia, né? Todo o pré-natal para que essa paciente tenha esse músculo preparado. Se a paciente ela passou por todo esse processo, ela fez toda essa preparação antes, né? E mesmo assim apresentar problemas nessa hora, sim. O que é feito nesses casos? Durante o parto? Durante o parto. Aí é uma situação, por exemplo, às vezes é um parto de emergência, o bebê está com bradicardia, alguma situação que precisa ser resolvida emergencialmente, a episio tem a sua indicação restrita, é feita nestes casos, né? Somente nesses casos. Mas não em partos de rotina, em que está tudo bem, né? E quando realmente o problema é o períneo, né? Que nem sempre é. Algumas vezes é a posição do bebê, algumas vezes a indicação passa a via cirúrgica, né? Enfim. Doutor, uma outra questão também relacionada à estética, né? Sim. O escurecimento ali da parte íntima com os anos, o que provoca isso? Então, nós temos ali na parte vulvar a pele, né? Assim como outras áreas do nosso corpo. E a região íntima é uma área que nós estamos ali muito sujeitas a atrito, né? Calça apertada, roupa de academia. Esse atrito, assim como o cotovelo e joelho, é uma área mais suscetível ao escurecimento, né? Mais predisposta a escurecer. Assim como a depilação, né? Pacientes que usam gilete têm mais chance de hiperpigmentar. Pacientes que usam cera, o fato de puxar piora a flacidez e também... Deixa mais frouxinho ali mesmo? A parte externa pode acontecer. Olha só, gente. Então, tem a ver com a raça, com tudo que a gente conversou, mas pode acontecer. Então, lembrar que é uma pele que tem que ser hidratada, que tem que ser cuidada, né?
Então, o autoconhecimento passa por isso, né? Evoluir para outros métodos de depilação, hidratar a laser, região. no caso da região íntima, é mais indicada? Sim, o laser, ou pacientes que queiram usar um creme depilatório também pode ser usado na região íntima? Sim, na parte externa, né? Então tem menos chance de escurecer. Então, fazer essa orientação com o seu ginecologista e encontrar as melhores possibilidades. Não só para clarear, mas para não voltar a escurecer. Existem algumas doenças metabólicas que também causam escurecimento. Aí não só pontualmente a região íntima, mas axila, pescoço, né? Assim como a resistência à insulina, a diabetes. Então é muito legal você conversar isso com a sua médica para resolver e também olhar para a causa, né? Para que não volte a escurecer, tratar a causa. Muito bem. No que se refere a tratamentos íntimos, seja para estética, seja ali para melhor funcionalidade dessa área tão importante, Sim. Principalmente na vida da mulher, eu diria que é até fundamental para nós. Sim. O que existe de mais avançado, doutora Bruna? Ana, essa é uma área que me motiva. Eu amo a modernidade, eu vejo que nós precisamos naturalizar, né, o que tem de inovação nessa área, porque faz parte do autocuidado, né? Então, hoje nós temos tecnologias íntimas, desde cirúrgicas, que é o laser, né, a cirurgia íntima laser, até tecnologias realizadas em consultório de contração do assoalho pélvico, né, a Encela, que é a parte muscular, que é uma cadeira eletromagnética americana. Nós temos o Intimi-Lift, que é um tratamento que nós conversamos da última vez, de contração do canal, né, que é uma tecnologia também não cirúrgica em consultório. E hoje, alguns casos cirúrgicos, a gente consegue realizar, por exemplo, períneo a laser em consultório, né? Com a segurança e com conforto para paciente. Então, hoje nós temos aí muita inovação em tratamentos íntimos, é uma área que cresce muito e que a gente vê as mulheres cada vez mais procurando. Eu ia perguntar justamente isso, como que está a atenção das mulheres voltada para essa área, Sim. Se realmente elas estão procurando um pouco mais, se varia a questão, eu digo pela experiência ali do seu próprio consultório, né? Sim. Se a procura por tratamentos estéticos nesse campo, nessa área, é mais voltado ali para mulheres mais jovens ou mulheres mais maduras, por exemplo? A parte estética, que é a parte do excesso de tecido, como pode ter o fator hereditariedade, né? Nasceu com excesso e vem piorando, a cirurgia plástica externa vulvar, né? Ninfoplastia, clitoropexia, ela não tem uma idade exata. Então, a gente vê pacientes 20, 25, 30, até N idades procurando. Agora, a parte funcional, que tem a ver com a perda de colágeno, com a perda do fortalecimento muscular, geralmente são as mulheres 30 a mais. Que né? buscam mais que tem esse desconforto e vão buscar pela parte funcional. Doutora Bruna, a gente já está infelizmente chegando aqui já ao final da nossa fala aqui, da nossa entrevista. E eu quero deixar aqui a vontade para que a senhora dê boas dicas de saúde, de bem-estar para as pessoas que estão aí nos acompanhando, sabe? Para que a gente possa viver melhor e aproveitar melhor este corpo, né? Que nos é dado, porém que a gente tem que ter responsabilidades com ele. Sim. Exatamente, Ana. A saúde e a autoestima, elas têm que andar juntas, né? E o recado que eu quero deixar para as mulheres é o seguinte: se você tem algum desconforto, incontinência urinária, menos contato na relação, o ressecamento, né, que é um fator de dor, de limitação para a parte sexual, não só para isso, mas para as infecções de repetição também, converse com a sua ginecologista de confiança. É importantíssimo as mulheres trazerem o desconforto para o consultório, para que nós possamos juntas resolver, né? Então é importantíssimo que você abra, que você tenha intimidade com a sua médica para que haja a solução para o seu caso. Quanto a nós, é aquilo que eu sempre digo, qualquer hora a gente volta com um novo assunto e também um novo entrevistado. Portanto, amigos, até qualquer hora. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais!